Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva, vamos aí para mais uma videoaula. Antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada, ajuda bastante aí o canal crescer, tá bom? Então, ó, se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. E a gente vai aqui para a segunda parte da nossa aula sobre construção do conhecimento em sala de aula por Celso Vasconcelos. Pessoal, como eu falei, né? A primeira aula, vou falar de novo aqui, vocês perdoarem aí. Eu todo descabelado, fazendo negócio na cozinha, são 4h01 da manhã. Eu moro num condomínio fechado por conta da pandemia, como as escolas públicas não estão trabalhando, então eu estou aproveitando para estudar de madrugada, que é mais tranquilo, né? Não tem barulho. E mesmo até porque durante o dia, muitas vezes, a esposa, as crianças querem transitar pela casa e eu acabo pedindo, segurando um cômodo inteiro aí, eles têm que fazer silêncio para poder gravar o vídeo, então eu acabo usando a madrugada. Então, vocês veem meio descabelado aí, já com a cara inchada de sono, mas o que não pode parar são os estudos, né? Então vamos lá, pessoal, segunda parte aí, quem não assistiu a primeira, por favor, vai lá, assiste, pra não se atrapalhar. Segunda parte, então. A gente vai trabalhar agora com exposição dialogada. A prática pedagógica marcada pela exposição dialogada tem certa vantagem sobre a metodologia expositiva, em virtude de favorecer ao aluno a liberdade de poder opinar, levantar hipóteses sobre problemas tratados em sala de aula. Então, assim, exposição dialogada. Pessoal, quando a gente trabalha, por exemplo, com roda de conversa, pessoal, a riqueza de detalhes nessa atividade é muito grande, a forma de avaliar também, porque a roda de conversa ela já é uma atividade. Então, às vezes você fala assim, mas vamos trabalhar com confronto com objeto e tal. É legal, você trabalha ali, né? Tendo aquela exposição do objeto, trabalhando com ele também é muito forte, mas a exposição dialogada permite, não é você falar sobre o objeto, mas eles entre si. Eu já vi, eu sei, eu peguei, eu brinquei, eu fiz assim, eu fiz assado. Então, um vai passando por outra experiência. E isso a gente tem uma vantagem muito grande, porque permite ao aluno a liberdade de opinar, de levantar hipóteses, né, sobre problemas, de criar soluções. Um outro lado positivo da exposição dialogada é a própria interação, que a própria interação entre o aluno e o professor durante a abordagem do assunto em pauta. Então, assim também, o aluno ele tem muito aquela coisa assim de que o professor é um ser superior a ele, então ele não tem muita abertura. Quando ele está com os coleguinhas, ele se abre mais. E quando você faz uma roda de conversa e você trabalha a exposição dialogada, em que ele quer contar para o professor o que ele sabe, o professor explica um pouquinho. Então existe essa interação maior, onde a criança ela vai se abrindo, ela vai começando a ver o professor como um amigo, como um igual, vai vendo o professor ali como uma pessoa que ela pode confiar, que ela pode conversar. Tá? Então isso é muito bacana também. No processo na exposição dialogada, pessoal, também é respeitar a opinião do aluno, ela é de suma importância. Então, quando o aluno chega e expõe alguma coisa, o professor não pode falar, não, isso aí está errado, não é assim, é assado, tal, porque a criança, ela não vai pegar a informação que você deu, ela só vai bloquear. Ela pegou a parte em que ela está errada, ela pegou a parte em que aquilo que ela falou está errado, mas ela não vai pegar a parte em que você diz como que é, porque ela está tão preocupada com o fato de estar errado. Isso aconteceu comigo, gente, ontem assim, hoje já é quarta-feira aqui, mas isso aconteceu comigo, por exemplo, na segunda à noite, né? Posso dizer ontem porque eu vou supor que ainda estou na terça-feira. Então, assim, aconteceu comigo ontem numa reunião. Eu fui lá, expus uma opinião numa reunião online, e aí todo mundo veio lá e falou, não, tá errado o que você falou, aconteceu assim, assim, assim. Aí, meu, veio um atrás do outro falando, não, eu também acho que tá errado, por conta disso, eu também acho que tá errado. Aí, meu, 30 pessoas, 30 mentira, tava nem 15 pessoas falando que eu tava errado. Gente, eu só conseguia prestar atenção naquilo que eu tinha falado que estava errado. E aí eles começaram, não, porque olha, porque é assim, porque é assado. E eu não conseguia prestar atenção por que eu estava errado. Eu não conseguia prestar atenção na explicação deles. Eu estava tão assim, destruído pelo fato de um grupo de 10, 15 pessoas dizer que eu estava errado, que eu não consegui prestar atenção qual seria a resposta certa. E o mesmo acontece com a criança. Você tem que respeitar a opinião do aluno. Se ele falou uma coisa está errado, com o tempo ali você vai aplicar atividade e tal, e aí ele vai percebendo ali que existe uma outra forma de ver e que aí ele vai descobrir que existe
um outro significado para aquilo, na verdade. Tá bom? Então, quando o aluno fala uma coisa, você tem que respeitar a opinião dele, não pode falar que está errado, porque ele só vai entender o errado. Depois não adianta você dar uma explicação de 30 minutos que ele não vai pegar nada. Aconteceu comigo ontem, né, na segunda-feira, e vai acontecer com o aluno, né, imagina uma criança, muito mais. Gente, elaboração e expressão da síntese do conhecimento. Aqui, o aluno recolhe novos elementos apresentados pelo professor, estabelece novas relações até então não percebidas ou ainda percebidas de maneira diferente. Então, assim, quando você fala sobre a elaboração e a expressão da síntese do conhecimento, olha, eu vou dar um exemplo justamente de quando você desafia o aluno na contradição. Que o aluno ele já tem um conhecimento prévio sobre aquela coisa, ele já tem um conjunto de informações sobre aquele determinado tema. Na primeira aula eu falei muito sobre a questão do tomate. Você usa o tomate como objeto, aí o aluno vai pegar, ele vai olhar, ele vai apertar o tomate, ele vai estudar aquele tomate inteiro. Quando ele achar que ele já sabe tudo sobre tomate, você vai lá e dá uma outra informação. Você corta o tomate no meio. Aí ele vai ver a semente, ele vai ver o caldo, ele vai ver a polpa, ele vai ver tudo ali no tomate. Então ele descobriu coisas da qual ele já não sabia sobre o tomate. E por ali a gente vai dificultando. Aí você vai deixar ele explorar aquilo ali. Por que tem essa água no tomate? Por que tem a polpa? Por que tem a semente? Por que o tomate é dividido em duas partes ali quando corta ele? Então, quando você coloca o aluno diante dessa situação, é onde ele vai recolher novos. Olha que bonita essa frase. Vai recolher novos elementos apresentados pelo professor. Vai estabelecer novas relações, até então não percebidas ou percebidas de maneira diferente, quando ele explora o objeto. Tá? Então, isso aqui seria mais ou menos aquela contradição, né? Aquele desafio que o professor lança gradativamente para que o aluno vá aprendendo cada vez mais e vá descobrindo através da curiosidade, a exploração, vai ampliando o conhecimento dele. Essa ação de elaboração e expressão da síntese do conhecimento, essa ação ela permite que o aluno construa um conhecimento mais elaborado a partir da complementação ou da negação do conhecimento anterior. Então, assim, se ela tem uma resposta errada, você instigou ela pesquisou e descobriu que o resultado era outro, que ela pensava de uma maneira errada, ou ela pensava da maneira certa, mas ela não tinha informações suficientes. Então, ou seja, ela complementou aquilo que ela já sabia com mais informações, tá? Necessidade de expressão. A necessidade de expressão parte do princípio que ela ajuda o aluno na concretização da sua síntese. Ou seja, pessoal, quando o aluno se expressa, ele conclui ali o que é o seu entendimento através da fala, por exemplo, a expressão ela tem uma vantagem na interação social, porque ela pode provocar correções de possíveis erros detectados na síntese. Então, muitas vezes a criança, pessoal, ela vai ali, ela vai fazer uma atividade e ela entendeu o que você falou, mas na hora dela passar aquilo para o papel, na hora dela representar aquilo para você, ela não conseguiu representar como deveria ser, ou de repente ela teve um entendimento errado e representa de uma forma diferente a qual deveria ser. Mas quando ela se expressa, principalmente de forma verbal, assim, de forma oral, ela consegue explicar melhor aquilo que ela não conseguiu explicar desenhando, pintando ou com a massinha de modelar. Se a síntese ela for materializada através da escrita, isso ajudará para que o trabalho sintético seja mais bem elaborado e tenha maior perfeição, pois a partir da formatação pode-se fazer correções à vontade, ao contrário da síntese falada. Então, assim, também tem a sua vantagem. Quando você trabalha ali com a síntese escrita, né, o desenho, a atividade, ele pode apagar e refazer se ele achar que não está bom. Quando ele fala, ele já falou errado e o professor muitas vezes vai considerar dessa forma o que não deve. Tá? Então, assim, se materializada, né, através da escrita, por exemplo, permite que o aluno ali reconstrua quando ele acha que errou. Elaboração da síntese. Tendo em vista que a própria construção do conhecimento ela pode ser considerada como síntese, em virtude de que só podemos fazer análise do problema depois da elaboração de uma síntese precária, uma síntese precária, ela fica difícil determinar em qual momento seria oportuno e aconselhável para a elaboração da síntese. Isso porque a análise e a síntese elas estão intimamente muito articuladas. Então, assim, gente, você levando em consideração que a própria construção do conhecimento ela já pode ser considerada síntese, tá? Ou seja, a partir do momento que você vê que o aluno ali já está aprendendo tudo aquilo, ele já é,
sabe, uma síntese. Em virtude de que só podemos fazer análise do problema depois da elaboração. Não, gente, quando a análise e a síntese, elas andam juntas, elas têm uma articulação entre elas, tá? Então, não faz sentido isso aqui, tá? Então, quando você fala assim, que você trabalha, você baseando a própria construção do conhecimento e considerando ela como síntese, né, você já quebra aquela coisa de que a análise do problema ela só pode ser feita depois da síntese, tá? Vamos lá. Interação na elaboração. Se o educando assim preferir, ele pode solicitar várias formas de expressão das ciências elaboradas pelos alunos, de uma síntese provisória, e ele pode solicitar que os alunos construam uma síntese menos elaborada, ou uma mais elaborada também. Tá? Isso aqui já está repetitivo, vamos passar para frente. E pode ainda pedir uma síntese em grupo, promovendo a interação durante a elaboração. E pode ainda o professor exigir que os alunos construam uma síntese pessoal e individual a partir da síntese grupal. Tá bom? Então, a partir do entendimento que eles têm ali durante o trabalho em grupo, pode ser feito um trabalho individual, porque aí no individual cada um vai dar a sua visão daquele trabalho em grupo. É importante saber que existe um limite na elaboração da síntese, tá? É por meio da síntese que o professor vai avaliar se o objetivo foi alcançado, tá bom? Vamos lá. Retorno à prática social. Se a prática social da construção do conhecimento ela é pautada na realidade social, podemos afirmar que é, o ser humano, como sujeito detentor e construtor do conhecimento, ele poderia modificar a sua realidade através da sua prática social, com vista na força da sua expressão carregada de significados. Então, a pessoa, quando ela estuda, ela se torna um cidadão integral, um cidadão preparado para o exercício da cidadania, preparado para o mundo do trabalho, uma pessoa que conhece sobre a sua posição política, a sua posição social, ele é capaz de transformar a sua realidade. Então, a pessoa muitas vezes vai falar assim, mas eu nasci pobre, então eu não tenho chance da vida. Não, pessoal, quem disse que não tem? Você pode mudar a sua realidade. Tem um filme muito bacana chamado Coração de Cavaleiro, de acho que de 2000, se eu não me engano, com o Heath Ledger, que é aquele ator que faleceu, né, em 2008, 2009, se eu não me engano. Ele interpretou o Coringa e ganhou o Oscar, né? Ele já ganhou o Oscar, inclusive, depois de falecido. Então ele acabou ganhando um Oscar póstumo pelo seu papel como Coringa no filme do Batman. E o Heath Ledger, ele era um garotinho no filme, quer dizer, ele já era adulto, mas ele interpreta o personagem de um garotinho, filho de um homem pobre que consertava redes de pesca, e o pai não queria que o filho tivesse a mesma vida dele. Então o pai deu ele para um cavaleiro, falou assim, ó, fica lá uns anos com esse cavaleiro, aprenda tudo que você puder e viva uma vida melhor que a minha. Quando eu for grande, volta para casa. E ali ele cresceu, ficou muitos anos fora de casa, e ele não aceitava aquela condição dele de pobre. E aconteceu, vou dar uns spoilers aqui, mas vale a pena assistir o filme quem não assistiu. Aconteceu, gente, que ele acaba, depois aquele cavaleiro morre, e ele toma o lugar do cavaleiro. Ele nem podia, porque só nobres podiam ser cavaleiros. Mas ele dá um jeito lá, faz umas mutretas lá e vira um cavaleiro, consegue um nome, uma patente, e ele muda o destino dele. Então não é porque ele nasceu pobre que ele falou, meu, não vou ser pobre o resto da vida. Ele se torna um cavaleiro, ele quebra todas as regras, ele vai contra tudo aquilo que a sociedade pregava e ele se torna um cavaleiro de verdade. Ele muda o destino dele. Então o ser humano, quando ele estuda, quando ele se torna ali um cidadão crítico, que ele recebe ali uma educação construtivista, uma educação que transforme ele num ser humano crítico, ele tem o poder de mudar a sua realidade ao seu entorno. Você pega em quantos líderes de bairro, gente, a pessoa chega lá e fala assim, olha só, não tem uma lombada aqui, não tem uma sinalização, não tem uma faixa de pedestres, os carros e as motos passam aqui a alta velocidade. Não, nós temos que mobilizar, colhe lá a assinatura, leva na prefeitura, nós queremos um radar, nós queremos um semáforo, nós queremos uma lombada. Então, você vê, uma pessoa que ele transforma a realidade, porque ele tem ali uma avenida ali que é palco de rachas e corridas. E aí o que acontece? Ele corre na prefeitura, ele apresenta assinaturas, ele apresenta a pauta, por que eles necessitam daquilo.
Aí a prefeitura vai lá e coloca um radar, coloca uma lombada, coloca um semáforo. Ele teve o poder de transformar a realidade em torno dele, para transformar aquele bairro ali, aquela avenida, num local mais seguro para as pessoas que ali moram. Olha, tem uma baixa iluminação, tem isso, tem aquilo, olha, tem um córrego ali, está trazendo doença. Aí a prefeitura vai lá, manda zoonoses e tal. Então ele tem, o cidadão consciente, ele tem o poder de mudar a sua realidade. É isso que ele está falando aqui nesse, nesse parágrafo, né, sobre mudar a sua realidade, tá? Transformar a sua realidade para melhor. Tá? Então, é isso que esse parágrafo aqui trata. Você não tem que aceitar as coisas de mão beijada. Tá? Quando você estuda, você conhece as leis, você conhece os seus direitos, você se pauta nessas leis para transformar a sua realidade, para transformar a sua vida para melhor. Tá? Para isso, o sujeito deverá ser compreendido e ter o dom de envolver as pessoas, através do seu conhecimento articulado com a realidade social, que foi isso que eu falei aqui. Né? A pessoa que estuda, ele conhece os direitos, ele não vai falar besteira, então ele vai lá, ele vai envolver as pessoas, ele vai chegar, vai mostrar que aquilo ali é para melhorar a comunidade, que é para isso, que é para aquilo outro, e vai para cima mesmo, tá bom? E dessa forma, eles conseguem ali mudar a realidade social deles para melhor. Gente, uma conclusão aqui, para a gente terminar. O conhecimento, ele só acontece através do significado que adquire aquilo que se estuda, aquilo que se fala e que se faz por quem realiza a ação, seja ele professor ou aluno. E principalmente só acontece quando há interação onde todos têm voz para falar e discutir. Então vamos lá, gente. Quando a gente fala da construção do conhecimento em sala de aula, nós estamos falando que o conhecimento ele só vai acontecer mediante algumas situações. Primeiro, aquilo que se estuda tem que ter significado para o aluno, para o professor. Tá? E principalmente só acontece o conhecimento, gente, quando há interação e todos têm voz para discutir. O professor não pode só falar e os alunos apenas ouvir. O professor tem que falar e ouvir. Os alunos têm que falar e ouvir. Todos têm que trabalhar juntos. Assim a gente consegue construir o conhecimento em sala de aula. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida aí, volta às aulas, façam anotações. Se tiver alguma dúvida que não esteja no vídeo, me faça pergunta. Se tiver ao meu alcance, estarei respondendo para vocês também. Tá bom? Bons estudos e até a próxima aula.